Me ouvindo? Olá, olá a todos, muito bom dia, muito obrigado pela participação, atenção e curiosidade de estar aqui conosco hoje para saber um pouco mais o que a gente pode aprender com os sistemas educacionais mais admirados do mundo. Sou Gui Alves, comigo está a Lígia Costa e nos próximos minutos a gente vai iniciar e espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem instigados e entendam melhor o que a gente pode se inspirar para fazer a nossa educação mais atual, mais inovadora e engajadora para os estudantes e também significativa para os professores. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gui. Obrigada pela oportunidade aqui.
nós vamos aguardar mais alguns poucos minutinhos e já começaremos a nossa transmissão. Nossa transmissão não, nossa apresentação. Bom, vamos lá. Eu tenho uma grande honra de estar aqui hoje e falar de coisas que me apaixonam muito. Mas antes disso, eu preciso compartilhar com vocês o que é a Explore e por que, né, que a gente chegou aqui. Então, já há alguns anos, na verdade 10 anos, trabalho com comunicação, com educação e com uma educação inovadora, e as pessoas sempre se conectando a mim, justamente procurando as fontes que eu também vou me inspirar, que eu vou entender como fazer uma educação mais significativa. E com isso a gente acabou criando uma experiência de aprendizado para executivos, e onde a gente visita os ecossistemas internacionais de inovação em aprendizagem. Então, não é exatamente uma viagem, mas é conseguir compartilhar, né, o que essas referências globais têm em conhecimento aplicado. Então, para quem lidera a educação, os negócios e o desenvolvimento humano, são oportunidades muito ricas e que a gente tenta fazer isso numa jornada muito, muito diferente. E a nossa jornada compreende lugares diversos, com objetivos e características muito singulares. South by Southwest, no começo do ano, em março, onde a gente olha o futuro, repertório, é um lugar muito democrático de projetos que vêm de todo mundo para serem apresentados e debatidos numa dinâmica muito interessante. Ver a transformação tecnológica na China, onde nós já fomos 3 vezes e vamos retornar em maio próximo, onde a gente vê como que a IA está sendo aplicada em larga escala e de uma forma muito estruturada. E agora, na Missão Nórdica, a gente vai ver de volta os fundamentos de tudo isso, né? Como que a cultura, o sistema, a confiança, a liderança, a aprendizagem, tudo isso faz com que essa estrutura funcione de uma maneira tão
tão importante e impactante nesse país. São momentos de conexão, de experiências muito marcantes, das conexões, do aprendizado na prática, e em ecossistemas que fazem, de fato, a gente olhar e tentar trazer, não replicar, mas trazer o que faz sentido para o nosso dia a dia. E esses momentos são muito interessantes porque, afinal, nós temos o apoio desse próprio grupo. A Confraria Explore são os alumni, mais de 200 que já viajaram conosco, se encontram e se apoiam nesse processo. Agora, por quê? Por que Europa, o norte da Europa? O que eles estão fazendo de diferente? Como que isso está acontecendo dentro daquele contexto que pode ser, de repente, escrutinado para outros lugares? Não é exatamente o que está acontecendo na escola, mas como tudo que está acontecendo ao redor. E quando a gente pensa nos melhores sistemas educacionais do mundo, normalmente a gente pensa na Finlândia. Mas tem algo curioso aí, porque quando a gente começa a estudar a região, a gente percebe que não é só a Finlândia, é um ecossistema nórdico e báltico de inovação na educação. E daí a pergunta é, o que eles estão fazendo diferente? Por que isso? Então, não foi por questões turísticas que a gente escolheu esse roteiro, mas porque é um quebra-cabeças, e cada um tem a sua parte nisso. Então, são pilares que consolidam essa estrutura com confiança, com formação, com tecnologia, com arquitetura e também com cultura. E que traz essa visão global, a integração, a formação, a liderança escolar, e isso a gente vê o impacto que escolas maiores ou menores têm, mesmo no Brasil, tem uma repercussão tão grande justamente por causa dessa formação de liderança, ambientes de aprendizagem que favorecem esse processo, usando IA com responsabilidade e humanidade, e que a gente acaba realizando decisões que vão trazer impacto na nossa comunidade e no mundo inteiro, com as referências que a gente traz. Bom, a Estônia é um país muito pequeno, tem 1,5 milhão de habitantes. Em 91, ela recuperou sua independência depois do fim da União Soviética. Agora, eles estavam começando do zero há 30 e poucos anos atrás. E eles tinham a escolha de tentar competir com grandes gigantes internacionais da economia para, de repente, uma nova indústria ou um novo lugar baseado em conhecimento. E eles escolheram conhecimento. Então, o primeiro passo foi justamente não investir em grandes estruturas físicas, mas sim em conectividade, educação e governo digital. Hoje, praticamente todos os serviços podem ser feitos digitalmente, ninguém precisa entrar em fila, e várias demandas são feitas online. Mas isso só é possível porque as pessoas foram preparadas para isso. E a educação também passou por isso. Então, não é só porque a Estônia usa a tecnologia que a gente está indo conhecer o formato que ela se desenvolveu, mas sim que todo um ecossistema se desenvolveu nisso, uma cultura digital. E isso passa também pela educação. Ela percebeu que a IA não vai ser apenas uma ferramenta, mas sim essa infraestrutura. E a gente não usa mais internet ou até energia elétrica pensando nela, a gente apenas usa e a IA provavelmente será assim muito em breve, e é assim que eles estão passando por esse processo. Então, nenhuma política pública funciona se ela não chegar na escola, não passar por esse ambiente. Então, a gente quer observar como que os professores trabalham, como os estudantes aprendem, como a liderança funciona. E
existe, assim como nas nossas missões, entender qual é todas as outras, né, da Ásia e dos Estados Unidos, da universidade nisso. Porque a inovação educacional não nasce só dentro da escola, ela nasce na pesquisa, na formação de professores, na experimentação. Então, tudo isso faz com que desculpe, a gente tenha uma jornada não só em escolas, mas também no ambiente, no ecossistema, para entender todo esse processo. Então, não tem shortcuts. A gente precisa ver o todo para compreender. E já na Finlândia tem uma frase que fala que o segredo da educação é confiar nos professores. Mas não é só isso. É confiar muito nos professores. E ela é construída, é uma confiança que vem de muito tempo e não é um decreto que vai falar assim, agora confiaremos nos professores. Então, a maioria dos professores tem a formação universitária muito alta, eles estudam pesquisa, metodologia científica, fazem prática supervisionada, aprende a investigar a própria prática que eles estão fazendo. Então, é um alto nível, que é lógico, a gente ainda precisa chegar lá, mas quando esse professor entra na escola, ele não é visto como alguém que só está aplicando o currículo, ele está lá também tomando decisões de acordo com o que acontece dentro da sala de aula. E é por isso que a gente também vai a universidades e entender como que esses professores são formados. A gente vai em escolas de formação, não só para observar a aula, mas também para entender como os futuros professores estão aprendendo e como isso acontece. E também passa pela liderança. A escola também não aprende só com professores incríveis, ela melhora porque tem uma liderança dando cultura e caminho e orientação. E a gente quer aprender como que as políticas públicas, a formação docente, a autonomia escolar conseguem caminhar sempre juntas. E quando a gente chega na Dinamarca, a pergunta é diferente. Enquanto na Finlândia se costuma ser reconhecida pela formação docente, a Dinamarca chama pela criatividade, né? E daí o design na Dinamarca não é só por estética, é para resolver problemas. O design ele é uma solução de algo que se encaixa melhor. E seja visualmente, seja com propósito, de como que ele executa a sua finalidade melhor. E daí não é só nas casas, são nas escolas, nas empresas e assim, da forma com que as pessoas trabalham. E lá nasceu uma das organizações mais reconhecidas no mundo inteiro quando a gente fala de criatividade. E a gente quer entender que como o brincar pode ser uma estratégia séria de aprendizagem, como a criatividade pode desenvolver pensamento crítico, colaboração, resolução de problema, ou outro problema que a gente quer investigar, que podem ser os ambientes também. E existe uma frase muito conhecida entre os arquitetos que nós moldamos os espaços, depois os espaços moldam as pessoas. E será que isso não acontece também na escola? Bom, a gente quer aprender com tudo isso, como as universidades, as empresas, os governos, as startups trabalham juntos. Porque a inovação não nasce só num lugar, ele nasce num ambiente e isso faz com que todo mundo floresça, né? Então, seja na formação docente, na liderança, no IA, nos ambientes, na criatividade, o ecossistema, a política, a curiosidade faz com que as pessoas evoluam num processo motocontínuo. E muita gente me pergunta, mas e aí? A agenda já está pronta? Né? É essa a agenda? Bom, é uma agenda que, até mesmo pela equipe que a gente tem contato de consulado e escolas locais, falam que está incrível, que em alguns casos até ousada, mas a agenda nunca fica completamente pronta. Porque a gente sabe que não é só comprar o ingresso e ir lá, porque senão cada um de vocês poderiam fazer isso também. A gente vai lá e evolui a cada momento o que isso pode ser significativo e melhor, e como essa
essa condução pode ser ideal. Algumas confirmações chegam meses antes, como já chegaram, outras semanas, algumas oportunidades a gente muda em cima da hora, porque acha que vai ser muito melhor pela experiência. E então, por isso que vocês vão continuar vendo que os nossos materiais, eles sempre são beta, né, sujeito à confirmação, e inclusive participantes sugerem, às vezes até em cima da hora, de alguma coisa interessante, e que, se fizer sentido, a gente inclui. E isso não é improviso, é ao contrário, é respeito ao tempo das instituições, onde a gente busca sempre a melhor experiência possível. Então, aqui eu vou depois falar com mais detalhes sobre algumas dessas experiências, mas ela começa justamente na Estônia, em Tallinn. Depois a gente vai para Helsinki, na Finlândia, Copenhague, na Dinamarca, e Billund, também na Dinamarca, que é a casa da Lego, onde a fábrica da Lego está. E lá teremos não só experiências abertas, que é onde o público geralmente consegue ir, mas teremos experiências mais exclusivas, mas também experiências e atividades no Lego Campus, que é onde os executivos e a turma de desenvolvimento, o PX Team, trabalha, e justamente faremos sessões de workshop e conversa com executivos, que é muito raro acontecer numa dinâmica tão ampla e conectada da forma como nós faremos. Bom, e voltando um pouquinho, em Tallinn, a gente vai para o Estônia, que é um centro justamente que mostra como que o país se desenvolveu nesse sentido, e em toda a sua amplitude, então, de identidade digital, de transparência e confiança, de interoperabilidade, né, entre as ferramentas. A gente vai em escolas como a Tallinna Haukoulu, na Universidade de Tallinn, na IQ, que é um dos sistemas educacionais que permeiam praticamente todas as escolas, que são opcionais, mas ele está em praticamente 95% das escolas. A gente vai conhecer o AI Leap, que justamente trouxe a inteligência artificial dentro desse ecossistema, onde tem a parceria com a OpenAI e com a Anthropic, num ambiente muito controlado, onde eles estão estudando quais são os impactos. Eles falam que justamente a inteligência artificial aplicada na educação, ela ainda está em beta. Ela não é um modelo que foi colocado e será assim. Ela está sendo estudada, os seus impactos, e eles não têm medo de falar isso. Eles colocaram, estão avaliando, mas também estão ajustando on demand. Nós voltamos agora da China, e dentro do próprio ano letivo, que a outra vez foi em outubro, e que lá é de agosto a junho, nós vimos que na China, dentro do próprio ano letivo, muitas alterações aconteceram, resultados foram mensurados, e a gente viu como que já aconteceram ajustes. E essa agilidade, não só num país de 1,5 bilhão, como de 1,5 milhão, tem acontecido. Então, esses processos são muito mais ágeis e a gente precisa aprender com isso. Nós vamos também na Vic Teacher Training School, que é uma escola ligada à Universidade de Helsinki, que integra a educação básica à formação inicial e à pesquisa. Então, os alunos estudam lá, mas ela é uma universidade de treinamento de professores. Então, são momentos bem interessantes. Já em Helsinki, a Kalasatama é uma escola referência, que também vai nos trazer grandes insights pelos espaços flexíveis, pelo apoio do estudante, a aprendizagem interdisciplinar.
Então, é outra referência também. Já em Copenhague, a Oderstad Gymnasium também, que é uma escola muito ligada à criatividade e ao design, e a gente vai ver como que isso é aplicado na educação. Bom, como eu comentei com vocês, experiências na Lego que serão incríveis e também várias outras experiências culturais, que a gente sempre tem esse momento não só para conhecer o ecossistema que a gente está, né, e por que aquela comunidade pensa daquela forma, assim como em outros países que nós fomos, mas né, como que é a história daquele país, como que se desencadeou aquele momento onde eles estão para entregar o que eles estão entregando. Então, passaremos por vários lugares históricos, inclusive referências da Unesco de preservação e... Não mudei o slide. Aqui. E onde teremos momentos não só de conhecimento, mas também de conexão e integração do grupo, para que a gente consiga assimilar todo esse processo e esses dias de aprendizagem que a gente vai ter. Bom, e o que torna, né, a nossa parte tão diferente e que vale a pena, então, vocês participarem, né? O nosso histórico de como a gente trata toda essa curadoria de forma muito cautelosa e significativa para todos que participam, de uma forma extremamente personalizada, onde não só o que é importante para o seu dia a dia, mas às vezes coisas que você não saiba que é. E a gente traz isso de uma forma muito cuidadosa e carinhosa até. Toda a logística é inclusa dentro da estrutura oferecida, com hotel, pelo menos 4 estrelas, os aéreos, seguro, a alimentação ela não é inclusa em todos os momentos, café da manhã sim, nós oferecemos vários momentos antes de webinars, de encontros, para falar sobre a cultura, sobre a programação, a curadoria, o pré-embarque, então deixar vocês prontos para estar lá. Nós temos uma proximidade muito grande com todos os hosts, então isso vai ser muito interessante, que o grupo ele não é grande, é no máximo de 20 pessoas, onde a gente tem uma proximidade muito maior, e isso, que inclusive é importante que aconteça, tenha uma continuidade depois dessas trocas com esses hosts. Isso é super incentivado e aberto. E, claro, ao final da viagem, nós entregaremos uma síntese do que nós passamos e como vimos tudo isso, para que vocês possam, inclusive, compartilhar com as suas equipes e democratizar esse conhecimento. Nós temos um grupo de participantes sempre muito seleto e muito de alto nível. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Essas conexões têm sido muito valorizadas e, inclusive, como eu comentei, a confraria onde os nossos alunos se encontram é um ponto de ajuda entre pares. Nós ajudamos a trazer, não só depois de cada evento, mas ao final do ano, com um summit, um wrap-up de tudo que a gente viu nas nossas viagens e um debate amplo, que inclusive a gente espera a participação de vocês. A gente tenta sempre provocar nas nossas redes e com as nossas discussões e viagens algo que possa promover a educação de uma forma mais profunda e tentamos aplicar tudo isso para que as suas organizações, os seus institutos e instituições possam ter um reconhecimento ainda maior e um trabalho ainda mais exemplar. Aqui, várias das instituições que já viajaram conosco e que a gente tem o prazer de estar próximo, de tê-los como amigos e até nos ajudando e sugerindo
novas missões, novos formatos e esses encontros que nós fazemos. São mantenedores, diretores, C-levels, empreendedores também, algumas edtechs, institutos, terceiro setor e governo. A gente fica muito feliz de ter um NPS muito alto. A cada viagem a gente tem a felicidade de fazer pesquisas e que, claro, a gente deseja ouvir as coisas que a gente pode melhorar, os nossos desafios, mas também é muito bom saber o quanto foi impactante e, inclusive, projetos que já mostraram no mercado uma relevância muito grande e a gente fica muito feliz com isso. Essa missão, com tudo que está incluso, tem valor de $11.800. É um valor que, inclusive, pode ser parcelado. Ele contempla, como eu falei, as passagens, seguro, todos os trajetos terrestres, inclusive um trajeto que a gente vai fazer entre Helsinki e Tallinn de ferry, toda a nossa curadoria, essa agenda completa, todas as taxas e necessidades que são pertinentes à viagem está aí, exceto, é lógico, o seu passaporte, visto não é necessário para esses lugares, almoços e jantares não estão inclusos, mesmo os oficiais, e nós temos momentos e surpresas que sempre acontecem, que a gente sempre gosta de trazer mais coisas do que a gente oferece. Então, eu espero que vocês participem. Estamos aqui para tirar suas dúvidas. O próximo passo seria o preenchimento de um formulário, depois contrato, você receberá um welcome kit, tem também toda a nossa comunicação com vocês nesse pré-boarding, o embarque e uma experiência incrível. Então, eu deixo aqui... Desculpe. Aí, deixo aqui um QR Code para você entrar em contato e falar conosco sobre como você gostaria de participar dessa missão e tirar suas dúvidas, se não for agora, mas a gente está aqui totalmente à disposição para participar com vocês nessa viagem incrível. Então, Lígia, alguma coisa que você gostaria de contribuir, precisamos abordar? Oi, Gui, acho que você trouxe de maneira bem abrangente e, ao mesmo tempo, detalhado toda a agenda. Acho que a pergunta é sobre a oportunidade de até quando as pessoas podem fazer as inscrições e acho que você falou um pouquinho já da forma de pagamento também. Sim. Olha, a gente tem o prazo limite de 15 de setembro, não, desculpe, 2 de setembro, que é um mês antes do embarque. É lógico que exceções acontecem, isso pode ter impacto na experiência do participante, porque nós, antes disso, já começamos com os webinars, com as nossas informações, e também pode ter impacto no valor e na disponibilidade de assento no voo, no mesmo voo que iremos, no hotel. Então, é super importante que, o quanto antes, você sinalize esse interesse, e a parte financeira a gente vai ajustando, resolvendo, mas o preenchimento do formulário é extremamente importante. Então, ao entrar em contato por esse QR Code, você receberá as instruções e mais informações sobre como participar. Tá. O Gui,
Eu queria que falasse também rapidamente das outras missões que a gente tem. Tem uma pergunta aqui no chat sobre a visita e missão da China. Então, só se puder trazer o calendário, mas eu também vou complementar aqui no próprio chat, Manuel, que a gente tem todo o nosso cronograma no site. Sim, Manuel, obrigado pela pergunta. Desculpe. A missão da China é uma missão que nós já estamos Olá, voltei. Isso, Gui, acho que você caiu. Se você puder continuar falando da China. Sim. A China, ela traz aspectos muito interessantes, é uma cultura muito diferente da nossa. E que nos faz ver como que a inteligência artificial tem feito um trabalho de democratização do conhecimento incrível para uma comunidade, uma sociedade de 1,5 bilhão de pessoas. Crescimento gigantesco, não só para uma economia, mas para um sistema de governo que tem a sua credibilidade de tirar milhões de pessoas da pobreza em tão pouco tempo e fazer com que eles, lógico, de uma maneira peculiar em relação à governança e também à privacidade, mas que tem feito o que muitos desejam, que é a evolução e a prosperidade em conjunto. Então, recomendo, em maio que vem teremos uma nova edição e a gente pode falar sobre isso no privado. Fico à disposição. Gui, obrigada. Acho que a gente pode já encerrar e compartilhar posteriormente esse webinar em detalhe com as pessoas. Quem tiver interesse, se puder passar o seu e-mail e o seu contato, Gui, e aí a gente finaliza. Sim, fiquem à vontade. Esse QR Code é o meu WhatsApp, eu direciono para a Lígia ou para quem for necessário para acompanhar a tua necessidade de informação dessa ou de outra missão. Se quiser entrar em contato comigo diretamente também pelo e-mail, guilherme.alves@explore.com.br. Estou à disposição e fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco, conhecendo um pouco mais sobre uma das nossas missões e espero que vocês nessa ou em uma outra em breve estejam conosco. Aliás, queria falar mais uma coisinha, que a gente
tem feito essas missões e atraído tantos executivos, porque quando a gente volta para o Brasil, a gente tem algumas questões, né, de como desenvolver melhor os líderes, como usar a IA com propósito, como criar os ambientes melhores, como construir escolas que aprendem continuamente, com quem estamos ao lado nessa jornada, e é por isso que eu convido vocês a participar dessa missão e que a gente encontre essas respostas. Agradeço muito a participação da Lígia, sempre ao meu lado. Muito obrigado, Li, por participar e fazer essa missão, algo tão especial. E até a próxima a todos. Muito obrigado.